A Vale Pecém é a segunda empresa a iniciar sua instalação na Zona de Processamento de Exportações do Ceará, a ZPE do Ceará. São aguardados para setembro os primeiros carregamentos com máquinas e equipamentos. A empresa ficará responsável pelo fornecimento de minério de ferro para a Companhia Siderúrgica do Pecém, a CSP, que é a primeira da ZPE cearense. A ZPE do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, é a primeira do país a entrar em funcionamento. Ocupa 576 hectares e, naturalmente, quer ir muito além das duas primeiras empresas. Já reúne protocolos para a futura expansão. E o presidente da estatal que administra, ou melhor, uma empresa de economia mista que administra a ZPE, é Eduardo Macedo, que está deixando o cargo e veio ao programa fazer um balanço dessa gestão. Ele também anuncia quais os próximos passos da ZPE cearense. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Jocélio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, que nós sabemos da sua penetração, da sua audiência. A ZPE... Eu queria só fazer uma pergunta antes do balanço. Por que você está deixando o cargo? Por que você está deixando... Você está lá há quanto tempo? Eu estou desde maio do ano passado. São aí 15, aproximadamente 15 meses de experiência à frente da ZPE Ceará. E o que me deixa assim, muito orgulhoso de fazer parte desse projeto. Pessoalmente, foi uma experiência, tem sido uma experiência muito rica e, na verdade, foi uma decisão pessoal. Eu volto para o meu habitat natural, que é a iniciativa privada. Foi a sua primeira experiência no setor público? Foi a minha primeira experiência, uma experiência muito rica, mudou a minha maneira de ver o setor público, como muita gente, eu do lado de fora via com um olhar um pouco assim, até com um certo preconceito. E hoje a minha visão é totalmente diferente, porque ser gestor público, o bom gestor público, é aquele que traz a eficiência do setor privado, tenta dar a dinâmica do setor privado, mas ao mesmo tempo ele é um servidor, né? Então tem a questão de ser um servidor público. Então fazer essa junção entre esses dois mundos realmente não é fácil, mas é um desafio muito grande. Eu estou saindo muito feliz de ter dado a minha contribuição e agora, por uma decisão pessoal, em consonância com o secretário Alexandre Pereira e com o gabinete, eu vou buscar novos desafios. Entrando já, falando do projeto da ZPE Ceará, é uma empresa de economia mista, tá? Assim como outras empresas do governo do estado, como a ADES, CAGES, Metrofor. O governo do estado tem 99,9% da participação acionária nessas empresas. Você, no caso, a ZPE Ceará é vinculada ao SED? No nosso caso, nós somos vinculados ao SED, Conselho Estadual do Desenvolvimento Econômico. O Porto, por exemplo, que é administrado pela Ceará Portos, é vinculado à CEINFRA. Então, na primeira reunião que eu tive com o novo secretário, já faz algum tempo, em dezembro, o secretário Alexandre Pereira assumiu a presidência do SED e logo na primeira reunião nós tivemos aí um excelente entendimento com relação ao papel da ZPE Ceará e como também ao papel do SED. E uma das nossas bandeiras defendidas pelo secretário tem sido de dar publicidade ao que vem sendo feito pelo governo do estado. Muitas vezes a população não conhece os novos equipamentos, os projetos que são tocados pelo governo do estado. E no âmbito do desenvolvimento econômico são inúmeros. A ZPE é uma referência hoje não apenas para a economia do Ceará. Nós, enquanto empresa administradora, já somos referência para os demais projetos no país. Nós temos aí em torno de 24 projetos de ZPE no Brasil, em diferentes estágios. E nós estamos constantemente sendo visitados. Agora, o que é que vocês consideram entrar em funcionamento? Porque vocês falam que a ZPE do Ceará entrou em funcionamento. A ZPE, toda a ZPE passa por etapas. O nosso
A primeira etapa foi fundar a empresa. Nós tivemos a primeira reunião de conselho em dezembro de 2010. Foi quando se constituiu a empresa administradora da ZPE, na época EMASP, né? Hoje nós somos ZPE Ceará. Depois disso nós tocamos o projeto, a empresa foi constituída com a missão de implantar e desenvolver a ZPE do PECEM. Uma data marco para nós foi o alfandegamento. Em 15 de março desse ano, nós conseguimos o chamado alfandegamento, que é o aval da autoridade aduaneira, que é a Receita Federal, para que a gente possa operar. E desde esse dia nós já somos considerados operacionais. Nós temos hoje no Brasil 2 EPS alfandegadas. A primeira foi a do Acre, apesar de que não tem ainda nenhuma indústria, nem sequer em fase de instalação. Só está cercada, mas não tem nada. Ela está alfandegada, ela está apta a operar, mas de fato ela não está operando. A partir do momento que nós conseguimos o aval, o alvará, o alfandegamento é uma espécie de alvará. Nós já somos considerados operacionais. Esperamos aí, tivemos que afinar a operação, a ZPE, vista de fora, a gente sente que ainda fica muito no campo das ideias. Mas, de fato, é um equipamento sistêmico, é uma operação que tem controle aduaneiro, que tem logística e tem uma presença muito forte de TI. Então, nós, enquanto empresa administradora, temos o papel de garantir que na nossa área alfandegada, as indústrias gozem dos benefícios fiscais previstos em lei. O que nós temos que fazer para que isso ocorra? Nós temos que garantir o monitoramento total do perímetro alfandegado. A ZPE é uma área delimitada geograficamente, fisicamente, né? Precisa ser cercada, com controle de acesso de pessoas e veículos. Nós somos auditados pela Receita Federal, então o nosso papel é administrar o controle de acesso, o monitoramento e garantir, através dos nossos sistemas, o controle aduaneiro, tanto das cargas como o controle fiscal, de tudo que entra na área da ZPE. Hoje nós temos 2 indústrias. Vocês têm a siderúrgica que está em obra e a Vale PECEM, que vai ser uma fornecedora da siderúrgica com minério de ferro também em obra. Isso. A rigor, não poderia considerar que funcionar efetivamente quando sair o primeiro produto, a primeira produção, a primeira chapa de aço, enfim, o primeiro item produzido? Não. Nós já somos considerados operacionais. Tecnicamente vocês são operacionais, né? Totalmente. Se chegar uma empresa amanhã que exija, digamos, muito menos complexidade que uma siderúrgica para começar a operar, se ela conseguir, por exemplo, eu consigo me instalar em 6 meses. Em 6 meses ela vai estar funcionando dentro das normas de uma ZPE, se você quer dizer, né? Complexidade é uma questão relativa, porque a siderúrgica, para o nosso controle, tem volume, tá? É complexo porque é novo, é a primeira, né? Nós estamos aprendendo muito. Não existe referência no país, tanto que nós fomos buscar referência na Ásia. Nosso modelo de operação não fica a dever, é muito semelhante ao que existe na Coreia, por exemplo. Mas é complexo porque é o primeiro. Não muda o fato de ser uma indústria menor. O volume vai ser muito menor. Só para você ter uma ideia do nosso volume hoje, nós estamos com uma movimentação média de 20 caminhões por dia. Hoje, trabalhando todos os dias, inclusive domingo. Uma operação de 12 horas, de 8 da manhã às 8 da noite, para atender a demanda da CSP. Isso trazendo equipamentos e estruturas metálicas para montagem da siderúrgica. Isso é uma operação de muito volume. Nós temos, em média, recebido 1.000 toneladas por dia, né? Então, isso tem sido um aprendizado muito grande. Esse material vem da Coreia, Eduardo?
Grande parte da Coreia nós recebemos equipamento, cargas provenientes da China, Taiwan, Vietnã. O retorno enfim, o impacto disso para a economia do Estado vai se dar no momento, naturalmente, que começar a haver essa movimentação. Agora, a instalação da empresa tem um impacto pequeno para as empresas locais, né? Porque os próprios insumos vão trazer de fora, as empreiteiras também são ligadas aos grupos de fora que vêm. Eu discordo. O que é que você diria disso? Olha, nós dividimos em duas etapas, né? A pré-operacional da CSP e a operacional. Na fase pré-operacional, hoje nós já temos, dentro da área de ZPE, cerca de 3.000 homens trabalhando diariamente, não, de segunda a sexta, na obra da CSP. E, de acordo com as informações declaradas pela siderúrgica, esse número vai para 15.000 operários daqui a um ano. Ou seja, o impacto na economia é real e não é quando começar a operar, já é agora. Quando se pensa em ZPE, se vê a capacidade de alavancar investimentos. E esse é um dos papéis de uma ZPE. Mas nós somos, enquanto empresa administradora, a nossa empresa ela funciona baseada em 3 bases, né? É um tripé. Administrativo financeiro, como qualquer outra empresa, nós temos a função de síndico, de administrar uma área que hoje é de 572 hectares. Nós temos a função de operar, né? A área técnica é o coração da nossa empresa. Então, operar uma ZPE, até porque nós não temos referência, isso é um trabalho que exige uma dedicação muito grande. E nós estamos, graças a Deus, vencendo esse desafio. A questão comercial é o que, naturalmente, a sociedade espera da ZPE Ceará. Nós estamos no caminho certo. É difícil falar em números, porque protocolo de intenção nada mais é do que uma intenção. E o que eu posso adiantar é que nós hoje tratamos com empresas de diferentes segmentos. Nós temos negociado com empresas, por exemplo, de suco, granito, calçados, que é uma vocação natural da pauta de exportação. Estamos falando, portanto, de uma ZPE que não é especialista, é específica por um segmento. Ela está aberta aos mais diferentes segmentos. Sim. São todos compatíveis dentro dessa área de 500 e tantos hectares. Então, nada impede que você tenha, por exemplo, suco, granito, uma siderúrgica, não tem nenhum problema. Não. Mesmo considerando que o combustível para determinada empresa possa ser poluente, um carvão, enfim, isso não tem essa possibilidade de inconveniência. Não, isso não é limitante, né? Um dos pontos, claro, que nós avaliamos no pleito, no projeto industrial para ser aprovado, é a questão da difusão tecnológica. Porque isso é um dos papéis da ZPE, difundir tecnologia. Mas também não é um entrave, tá? A condição básica para se instalar na ZPE é, primeiro, exportar no mínimo 80% da sua produção. Não mudou esse percentual, né? Olha, existe um projeto de lei no Senado... Cai para 60%, né? Que já passou do Senado e agora nós vamos travar uma batalha na Câmara Federal. E São Paulo não tem o menor interesse nesse projeto, né? Porque quanto mais produto no mercado interno, mais concorrência com a indústria paulista. Né? Isso é uma quebra de braço, Jocélio, natural do processo democrático, né? A notícia boa é que nós vencemos a primeira etapa, que nós conseguimos aprovar a PLS no Senado. ZPE... Mudaria para 60%, né, Eduardo? 60% para exportação... Cai de 80% para 60% a obrigatoriedade de exportar. Do faturamento bruto. Tá. Né? E inclui também o setor de serviços, que hoje, na legislação vigente, não está contemplado. E nós já estamos com atraso de 30 anos em relação, por exemplo, à Ásia. E existe um debate que é atrasado de que o setor de serviços
por si só tem dificuldade de ser controlado dentro de uma zona de processamento de exportação, o que, se os outros fazem, nós podemos fazer também. Os outros países fazem assim? Fazem. É possível exportar serviço, desenvolvimento de software, por que não telemarketing? É possível. Se os outros fazem, vamos copiar o que estão fazendo. Então, está caminhando para isso. Esse ponto, graças a Deus, passou também no Senado Federal. E agora nós vamos ter aí, provavelmente vai passar por 3 comissões da Câmara Federal. E o que a gente espera e entende que é muito bom para o modelo é que, principalmente esses 2 pontos relevantes, passem e fortaleçam o modelo de ZPE. É um modelo, como eu disse, que já nós brasileiros já debatemos há 3 décadas e que deixou de ser projeto, hoje é realidade a partir da ZPE Ceará. Nós somos hoje aqui, inevitavelmente, referência, porque nós temos aqui no PECEM, a 56, 60 quilômetros de Fortaleza, a primeira ZPE do Brasil em operação. O que é que muda, Eduardo, na sua visão, uma ZPE em operação e a capacidade que o Porto do PECEM tem de se tornar mais competitivo? Naturalmente, a ZPE está lá por conta do Porto. A princípio seria em Maracanaú, se eu não me engano, nos anos 80, Sim. ali na época do Sarney, né? Isso, exatamente. E foi para lá por causa do Porto. Sim. Em que medida o Porto acompanha esse ritmo que vocês estão, como você fala, estão dando à zona? Olha, se não fosse o Porto do PECEM, como você bem colocou, não existia ZPE. Então, a joia da coroa é o Porto do PECEM, que é o porto com melhor capacidade, com melhor potencial de expansão do país. Isso não sou eu que diz. Você está pensando no Panamá também? Com a mudança que vai ter no canal do Panamá? Claro. Nós temos uma condição geográfica, uma localização geográfica ímpar, tá? Para acessar Estados Unidos, Europa, África, e agora, com a expansão do canal do Panamá, a gente vai acessar a Ásia muito melhor. E por conta do porto, que foi o princípio de tudo, se desenvolveu o CIP, Complexo Industrial e Portuário do PECEM. E hoje nós temos a chance, aqui no Ceará, de pensar estrategicamente uma região para que o desenvolvimento do estado do Ceará passe, inegavelmente, pela área do CIP. Então, é um momento ímpar. O governo do estado do Ceará tem feito o seu papel e as coisas estão acontecendo, a ZPE, ampliação do porto, o arco metropolitano, tudo isso por uma questão de agenda positiva do governo do estado, principalmente pela visão empreendedora do governador Cid Gomes, que vê a área do complexo industrial como uma área estratégica de desenvolvimento econômico e social. E isso não é futuro, Jocélio, porque nós, às vezes, quando pensamos em desenvolvimento, a gente acha que o desenvolvimento é por vir. E o desenvolvimento, nós que estamos lá, nós trabalhamos lá no PECEM, nosso escritório é lá, o desenvolvimento se vê a olhos nus, né? São nos pequenos detalhes. Então, hoje nós a CSP tem 3 mil operários. Vai chegar a 15, como eles falam. Vai chegar a 15, e isso é notório. Eduardo, eu tenho que encerrar, porque o nosso tempo acabou, mas eu queria que você falasse em 30 segundos quais são os seus planos agora profissionais, já que você, como se anunciou no programa, você está deixando a presidência da empresa e volta para a iniciativa privada. Você vai dar consultoria, o que é que você vai fazer no mercado? Olha, ainda é cedo para dizer, eu tenho compromissos ainda enquanto presidente da ZPE, mas assim, eu volto para o meu habitat natural, que é a iniciativa privada. Vou continuar buscando uma maneira de servir ao meu estado. Para mim foi uma grande experiência e acho que a grande bandeira que o serviço público tem que ter é de eficiência. E eu desejo para o próximo gestor da ZPE que ele nunca se acostume com a burocracia e que ele leve a bandeira da eficiência e o DNA da iniciativa privada. Você não sabe quem é o presidente do seu sucessor? Você não tem o nome dele ainda? Já, mas eu vou preferir apresentá-lo
em outra oportunidade. Ok. Muito obrigado, Eduardo. Boa sorte, então, no seu futuro profissional. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade.